nosso presidente Aureliano Rebouças por esse momento, por essa oportunidade de estarmos aqui. Em tempos como esse, é importante que o Ministério Público desenvolva cada vez mais um espaço crítico e de aproximação com a comunidade acadêmica. Na palestra do Rogério Sanches, quando se perguntou quem da plateia queria ser promotor de justiça, uma ou quase nenhuma pessoa levantou a mão. E aquilo ali me causou uma certa preocupação. E eu acho que é uma falha nossa, até o Igor falava na palestra dele também, que nós estamos pagando por algumas das nossas falhas e acertos. E em momentos como esse, presidente Aureliano, é uma certeza de aproximação com a comunidade acadêmica, de fortalecimento dos nossos laços institucionais. E em isso ser aqui no Cariri. E no Cariri eu encerro essa apresentação inicial apenas colocando uma ideia do Patativa de que porque é bom, porque é interessante fazermos eventos como esse no sertão do nosso Cariri. Porque sertão, alguém te cantou, eu sempre tenho cantado e ainda cantando estou. Porque, meu torrão amado, muito te prezo, te quero e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Sem mais delongas, iremos para o nosso último painel, trabalhando a ideia da questão da internet, da importância da internet nas relações de consumo. E eu queria chamar os nossos painelistas, o Paulo Roberto Binicheski e o João Araújo Monteiro Neto, se fazerem presença. Nosso primeiro painelista é promotor de Justiça e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal, professor de Direito do Consumidor da IBESP-DF, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa, doutorando em Direito pela Universidade Federal Fluminense, vice-presidente da AMPCOM, autor do livro Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet, Estudo de Direito Comparado e Perspectivas de Regulamentação no Direito Brasileiro, Juruá 2011. Com os senhores e senhoras, nosso palestrante Paulo Roberto Binicheski. Isso. Só pede para colocar. Bom dia a todos. Tiago, muito obrigado pelas honrosas palavras. João, nosso colega, eu gostaria de agradecer imensamente ao Aureliano o honroso convite. Sei que não estou à altura e nós viemos aqui para comentar algumas coisas da nossa atuação no Ministério Público com relação à defesa do consumidor nessas relações jurídicas na internet. Está aqui na primeira... Tem meus dados aqui, tem um e-mail pessoal para quem quiser fazer alguma pergunta a posteriori. Estamos sempre à disposição para colaborar, para passar nossa experiência no Ministério Público, o que a gente tem de visão sobre essas questões, porque hoje na atualidade é até uma redundância a gente falar, mas a internet ela veio avassaladora sobre as relações sociais. É impossível falar de que alguém não use a internet ao vício do WhatsApp, ao vício de ficar toda hora olhando o Facebook, Instagram, Twitter e tantas outras redes sociais. Não se conhece mais as pessoas no contato face a face, mas sim através da internet. Quantas relações jurídicas e até de outra ordem já foram estabelecidas através de um aplicativo como o Tinder, o próprio Instagram. As pessoas estão, olha como eu sou antigo, paquerando pelo Instagram, mensagens diretas e tantas outras, né? Aliás, as pessoas hoje são mais fakes, são mais falsas do que reais.
Porque quando você vê uma foto lá do Instagram, você pensa, nossa, que pessoa maravilhosa. E quando você a encontra pessoalmente, pelo que não útil, mas como diz um ministro na Suprema Corte, estamos todos embriagados, né, pelas questões da internet. Já deu fim aqui minha apresentação? Ah, é para baixo. Olha só, esse primeiro slide que tem aqui, lá nos primórdios da internet, essa charge foi publicada, isso no ano de 1993. O que ela retrata à época, né? Retrata que na internet ninguém sabe que você é um cachorro. Esse era o grande paradigma no começo da internet, quando ela sequer ainda havia chegado ao Brasil em caráter comercial. Começavam-se os primeiros grandes casos nos Estados Unidos em que se discutia como processar alguém pelas publicações na internet, pelas postagens, pelo material ali posto. A quem processar? Porque muitas vezes não se sabia quem era o real causador do dano, porque o anonimato era um dos fundamentos da internet. Ninguém sabia quem estava do outro lado. Imaginava-se que isso era impossível de ser descoberto. E os Estados Unidos, para tentar contornar isso, eles têm lá a chamada teoria dos bolsos fundos. Aquele que se sentia prejudicado por uma postagem difamadora na internet, antes, né, da internet, quando a gente queria caluniar alguém, pichava um muro. Fulano de tal, enfim, uma particularidade negativa da pessoa, se colocava no muro. Hoje se coloca na internet, sob um pretenso anonimato. Então, para evitar não se deixar a pessoa prejudicada sem a quem processar, imaginou-se processar os provedores de acesso à internet e os provedores de hospedagem, aqueles que colocavam um espaço para alguém processar, porque essas pessoas, esses entes, essas pessoas jurídicas, esses atores técnicos da internet, teriam os bolsos fundos para fazer frente a uma indenização. E paralelamente a esse meio tempo também, havia uma preocupação enorme com relação à pornografia na internet. E aí o legislador norte-americano pensou numa lei em que obrigasse os provedores de acesso à internet e os provedores de conteúdo que identificassem os usuários, aquele que acedesse a um conteúdo, acedesse à internet, que ele postasse a sua real identidade através do fornecimento do documento de identidade ou de um cartão de crédito. Essa lei ficou conhecida como a Lei das Essências das Comunicações. Ocorre que essa exigência, dentro do aparato técnico da internet na época, hoje talvez já tenha até mudado um pouco, era uma exigência impossível de ser cumprida, porque muito facilmente a pessoa poderia mentir os seus dados, um menor de idade poderia usar os dados de outra pessoa e também causaria embaraços à liberdade de expressão e à própria privacidade. Se o sujeito quer acessar um conteúdo de natureza pornográfica existente na internet, ele não precisa se identificar, né? Os nossos desejos, as nossas taras, né? Elas são somente nossas, ninguém é preciso dar vazão a isso. E realmente a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que essa exigência era inconstitucional, violava a liberdade de expressão. Na linguagem da Suprema Corte, causava um tremendo efeito de arrefecimento na liberdade de expressão. E essas exigências foram suprimidas. Ocorre que com essa decisão da Suprema Corte, eles criaram uma imunidade de responsabilidade civil e criminal aos chamados provedores de internet. Ou seja, ao mesmo tempo em que o legislador pensou em fazer uma coisa, mas acabou gerando um outro efeito, uma imunidade. E criou a eles a obrigação de uma autorregulação. Ou seja, faz se quiser. E é o que ocorre hoje
também aqui no Brasil. Enquanto isso, nós não tínhamos nenhuma legislação própria para cuidar das questões oriundas da internet, dessas graves questões que poderiam afetar a honra e a imagem dos cidadãos brasileiros, os usuários da internet e quem não fosse usuário. Não sei se vocês prestaram atenção, há poucos dias, um senhor já de seus 90 e poucos anos no interior do estado de Goiás processou um desses blogueiros da internet porque usava a imagem dele para fazer memes, achando que fosse uma imagem pública, só que isso causava danos. Esse blogueiro retirou essa imagem depois que foi processado, mas ela continua aí, existente na internet, para facilmente pode ser localizada. A jurisprudência brasileira acabou usando os contornos dessa lei das essências das comunicações e uma outra legislação norte-americana existente, que diz respeito à proteção do direito autoral, o chamado copyright deles, que é o procedimento de notificação e retirada. Várias decisões do Superior Tribunal de Justiça acabaram criando uma regra brasileira, copiando esse modelo norte-americano e dizendo que aquele que se sentisse prejudicado com conteúdo de natureza ofensiva poderia notificar o provedor de internet onde o material estava hospedado para que eles o retirassem. Qual que é o problema com relação a esse procedimento de notificação e retirada? Ele causa também problemas na liberdade de expressão. Quem garante que aquele conteúdo que a pessoa que se diz causar danos à sua imagem realmente é um conteúdo pernicioso e seria um conteúdo proibido, que não estaria dentro da liberdade de expressão? Nós vamos voltar a falar sobre esses dados. A falta de legislação no Brasil, uma legislação apropriada, nunca foi um impedimento para que os promotores de justiça, para quem se sentisse prejudicado, aos advogados e ao próprio sistema judicial, que viesse apreciar as graves questões. Eu trago aqui um dado histórico, e quando a gente fala de internet, 5 anos já parece que é um século atrás, há um século. É o chamado caso Lulu. No ano de 2013, umas pessoas lá nos Estados Unidos, uma mulher, ela imaginou um modo de avaliar os homens. Parece que ela teria sido atingida, enfim, teve uma relação amorosa não muito satisfatória, e ela pensou, por que não avaliar os homens? Porque alguns canais que existem por aí dão nota para as mulheres, né? E por que não as mulheres dão nota para os homens? E isso pegou uma avalanche lá nos Estados Unidos, né? Essa fase que nós vivemos aí do empoderamento, essas questões todas. E esse aplicativo, o Lulu, veio para o Brasil com a promessa de anonimato. O que fazia esse aplicativo Lulu? Ele permitia que as mulheres avaliassem os homens de forma anônima dentro do Facebook, da plataforma lá do Lulu. Os homens não tinham acesso e tinha algumas hashtags aí que ficaram muito famosas na época. 3 pernas, mais barato que um pão na chapa, quer fazer neném, cai de boca, mãos mágicos, diversão sem limites, fica na dele, sempre preparado, amigos gatos, já acorda gato, bom partido, paga a conta, isso não se aplica para mim, não quer nada com nada, acho que está mais ou menos, não liga no dia seguinte, o que é horrível, né? Não ligar no dia seguinte, eu acho que é o mínimo da decência que se pode ter. E essa era a ideia. Algumas das pessoas que estão aqui lembram desse aplicativo. Os mais jovens talvez não lembrem, porque na internet, como eu disse agora há pouco, o tempo passa muito rápido. E nós não tínhamos uma legislação apropriada. Só que isso, apesar de parecer uma grande brincadeira, isso causava danos incomensuráveis às
pessoas, aos homens e às próprias mulheres. O cara, imagina um sujeito casado, ou que tem uma relação estável, ou uma namorada, ou um namorado, enfim. E isso causava danos, até crianças passaram a ser vítimas desse bullying virtual. Algumas talvez fossem até levadas ao suicídio. Nesse mesmo meio tempo, surgiu um boato de que algumas pessoas tinham feito um aplicativo parecido para que os homens avaliassem as mulheres na internet. E isso gerou uma comoção social. E a nossa Promotoria de Defesa do Consumidor, a minha promotoria, juntamente com o Dr. Leonardo Bessa, o Dr. Leonardo Bessa é um grande consumerista, nós resolvemos instalar uma investigação e ajuizamos às pressas uma ação civil pública para frear esse aplicativo em razão dos danos causados à sociedade brasileira, pelos prejuízos, porque isso não é só uma brincadeira. Qual que era o grande problema? A falta de uma legislação. Isso são dados que são utilizados. O compartilhamento de dados das redes sociais, desses provedores, desses aplicativos que usam o nosso conteúdo, eles só podem compartilhar os nossos dados se nós autorizarmos. Veio o Facebook e disse assim, não, mas as pessoas autorizaram a utilização dos dados, está lá na aceitação para a utilização da rede. Aí nós perguntamos, mas eles aceitaram usar os dados para que eles fossem avaliados, a sua performance de natureza sexual e outras questões? Ah, mas isso aí é genérico, a autorização é para tudo. Não, não pode ser assim. A autorização tem que ser dada para uma finalidade específica. E aí nós vamos buscar no Código de Defesa do Consumidor, Tiago, uma resposta. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. É direito básico, um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação sobre os riscos que o produto ou o serviço apresenta na sua utilização. É muito simples. Não há assim essa alegação de uma inexistência de uma legislação para a proteção do consumidor brasileiro, do cidadão brasileiro, nessa questão dos dados, do uso dos dados, da proteção dos dados. Nós temos legislação, basta saber utilizá-la. Nós temos boas leis. Mais do que boas leis, nós temos uma boa Constituição. Agora nós precisamos de bons juízes para aplicá-la, porque senão nós vamos pegar juízes que vão prostituir a nossa Constituição e aviltar as nossas leis, vão rasgar as nossas leis. Nós entramos com uma ação civil pública e conseguimos uma antecipação de tutela em grau recursal no tribunal, porque o juiz não deu, disse que isso era um direito individual patrimonial disponível e que nós não tínhamos interesse. Não é? Você imagine, nós agravamos, felizmente, através de embargos auriculares, conseguimos que a desembargadora desse antecipação tutela. O processo depois perdeu sua utilidade porque o aplicativo deixou de ser utilizado. E esse aplicativo ele tinha a falsa promessa do anonimato. Prometia às mulheres que elas poderiam avaliar os homens sem que fossem identificadas. Nós conseguimos depois provar que isso era mentira. As mulheres foram enganadas. É o caso típico da publicidade enganosa. Prometiam que não teria identificação, só que o aplicativo monitorava as avaliações e se tivesse uma ordem judicial, iriam revelar. Isso gerou também um temor assim, imenso, porque ali na internet tem muita chamada vingança, né? A porno-vingança, vingança de ordem sexual. Bom, paralisou aqui? Ok, obrigado. Bom, mais recentemente nós tivemos a chamada Lei do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, que pretendeu regular as questões da internet, consagrando vários princípios. O professor Lênin Streck tem uma crítica contundente a esse excesso de princípios nas nossas leis. Não entro muito nessa questão dessa crítica aos princípios,
Mas os princípios são bons, desde que faça uma boa aplicação, né? Que você faça essa leitura diária dos princípios dentro da realidade atual. Não como você fez ontem na Suprema Corte, para, utilizando-se de certos princípios, permitir um manto, talvez, de impunidade que nós vamos vivenciar nos próximos tempos. E a história dirá o acerto ou o desacerto dessa decisão, o que pode ocorrer. Um dos princípios consagrados na lei do Marco Civil da Internet é o princípio da liberdade de expressão. Como é que se aplica esse princípio da liberdade de expressão no contexto da lei do Marco Civil da Internet? Se aplica de um modo muito simples. O provedor de internet que hospeda um conteúdo de alguém que posta na internet, ele não tem responsabilidade civil e penal por esse conteúdo. É a regra geral. O provedor de internet que dá acesso à internet, ele é isento total de qualquer responsabilidade. O provedor de hospedagem, como é o caso, por exemplo, do Facebook ou do Instagram, que são a mesma empresa, ele só vai retirar um conteúdo da internet, como regra geral, se tiver uma ordem judicial específica. Eu falei com o deputado Alexandre Moron, que foi o relator da lei do Marco Civil da Internet, e ele disse assim: Paulo, a questão é o seguinte, nós vamos preservar a liberdade de expressão a qualquer custo. Quem se sentir ofendido que vá buscar socorro no judiciário. Temos todos o risco aí de um excesso de judicialização. Claro que essas plataformas virtuais, elas têm as suas políticas de uso das suas redes. Quando eles querem, eles retiram o conteúdo, mas é quando eles o quiserem. Essa é a regra geral da lei. E isso é bom, porque permite a crítica, e quem posta um conteúdo, quem coloca um conteúdo ofensivo a alguém na internet, ele é o autor dessa possível prática criminosa ou um ilícito civil. Se eu postar na internet que fulano de tal é ladrão, a responsabilidade é minha, não é aquela plataforma virtual que me dá o espaço para publicar que é a responsável. Até porque seria impossível monitorar todas as postagens dentro, por exemplo, do Facebook, previamente, e mesmo a posteriori, que fossem retiradas, porque aí o Facebook viraria um juiz para avaliar. Para o bem ou para o mal, é a nossa legislação. Então, o provedor de hospedagem, Facebook é o exemplo clássico, só vai retirar um conteúdo se houver ordem judicial específica, à exceção daqueles conteúdos de natureza sexual, a chamada vingança pornô, em que eles são obrigados a agir mediante provocação, sob pena de responsabilidade para aqueles casos. E, mais recentemente, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu até uso isso como uma brincadeira, né? Porque são dados. Vocês já pensaram que você fala muito em dados? O que são dados, né? Dados são aqueles elementos que dizem respeito às pessoas, grosso modo, o nome, estado civil, filiação, número de RG, CPF. E temos ainda alguns dados de natureza sensível. Exemplo, a orientação religiosa, as suas preferências sexuais, as suas convicções políticas e ideológicas, doenças existentes. Isso são dados sensíveis. Os dados pessoais, como regra geral, eles podem ser tratados. Agora, os dados sensíveis, a nossa legislação ela proíbe expressamente. Antes, nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda não entrou em vigor. Mas mesmo sem a entrada em vigor, nós já estamos trabalhando com a proteção de dados lá no nosso Ministério Público. Nós encontramos em vários dispositivos das leis já existentes formas de trabalhar com a proteção de dados antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto do ano que vem, se é que não teremos uma medida provisória alterando mais uma vez. 2020 está previsto.
E você sabe por que eles pedem para alterar, postergar a entrada em vigor? Porque os dados são a maior fonte de riqueza das empresas que operam na internet. Eles não querem se submeter a uma legislação onde eles são obrigados a cuidar dos seus usuários, dos seus dados. Essa é a ideia. Mas nós, promotores de justiça, que atuamos na defesa do consumidor, nós podemos e trabalhamos mesmo sem a entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados. Claro que sempre com o risco do Estado juiz dar uma paulada em cima da gente. Mas nós trabalhamos sim, e a base principal é o Código de Defesa do Consumidor. Essa imagem aqui talvez seja o meu futuro, né? Como que eu vou ficar daqui a alguns anos, embora os fofoqueiros de plantão digam que eu já esteja assim. Ainda não, mas vou chegar lá. Não sei se vocês lembram, há poucos dias saiu um aplicativo por aí que envelhecia as pessoas. Eu não usei esse aplicativo, já vou deixar desde logo o registro, porque em razão da nossa atuação nós já sabemos que esses aplicativos que se usam, como é que eu ficaria com o sexo oposto, como eu ficaria mais velho, eles pegam seus dados e muitas vezes esses dados são usados de maneira indevida e até há uma invasão no seu equipamento informático. Alguns equipamentos permitem essa invasão. Então isso é muito perigoso, a utilização desses aplicativos. Pode ver lá que alguém escreveu o promotor Biniches, que foi um policial civil, que nós atuamos em conjunto com a polícia, que fez essa simulação e me mandou, me sacaneando. A gente leva na brincadeira, Eu ainda não uso aquela expressão que o ministro da Suprema Corte diz assim, da liturgia do cargo, tem que me chamar de excelência. Vamos e vemos, gente? Eu sou a favor de extinguir total essa expressão excelência, Que excelência? Nós somos todos cidadãos, somos funcionários públicos, servidores públicos. Ainda mais o ministro da Suprema Corte. Ele está aí para nos atender. E tanto que eu tenho uma boa relação com todos os servidores públicos, principalmente com a polícia, que nós precisamos estar ombreados no combate à criminalidade, à corrupção. Esse policial que fez essa brincadeira, ele foi um grande, eu até pedi que constasse nos assentos funcionais dele o exemplo de dedicação. Ele me ajudou muito numa investigação que nós desbaratamos uma organização criminosa que praticava o chamado golpe do falso emprego e que ainda continua. Ou em uma outra oportunidade a gente relata aqui como é que foi essa atuação. Bom, isso aqui é um modo genérico, sintético, como que esses aplicativos funcionam na captação dos seus dados. Isso é um dado técnico, essa apresentação vai ficar disponível para depois, quem quiser, eu até vou pedir que se a organização puder disponibilizar isso no site do evento, para qualquer aluno, colega, promotor interessado, possa pegar, vai ficar disponível, Tá ótimo. Eu gostaria de fazer as palavras do professor Ivan, porque você é muito elegante. Obrigado. Ainda tenho tempo, Estou com bastante tempo aí, mas... Mais meia hora ou quantos minutos? 10, não, em menos que isso eu termino. Ou não, Congelou de novo aqui Para onde? Para baixo? Meu Deus, cara. Privacidade, isso que nós já comentamos, sobre essas questões. As grandes empresas que atuam no mercado da internet estão aí usando os seus dados indevidamente, estão monitorando todos nós usuários. E essa foi uma piadinha que rodou e é muito apropriada. Minha mulher me perguntou por que eu falo tão baixo em casa. Eu disse que é porque tenho medo do Zuckerberg estar nos ouvindo. Ela riu, eu ri, a Siri riu, o assistente do Google riu. Gente, parece brincadeira, mas é a realidade. Eles estão nos ouvindo. Eu cheguei aqui nessa terra, o avião pousou e eu imediatamente liguei o celular
já fui ver como é que está no meu Facebook, porque eu poderia ter perdido alguma coisa daquele trecho entre Recife e essa terra maravilhosa. E já tinha propaganda lá no Facebook de sobrados à venda aqui por R$250 mil, uma oferta generosa. Eu digo, mas que diacho, eu mal cheguei e já estou recebendo propaganda, né? Publicidade. É isso que ocorre. Os aplicativos, eles estão nos monitorando. Desculpe, querida, não posso falar mais porque minha mulher chegou. A Google, houve provas de que a Google e o próprio Facebook, eles estão ouvindo as pessoas. As conversas pelo Messenger do Facebook estão sendo degravadas, estão sendo digitalizadas para uma central. Diz a empresa que é para verificar a qualidade do seu áudio. Só que essas conversas podem e são vazadas, né? Não é algo que a gente não deva temer. Esse é um exemplo que ocorreu nos Estados Unidos. Essa televisão, ela também está à venda no Brasil. Essa marca de televisão, ela começou a vender as chamadas televisões inteligentes no mercado norte-americano, a TV Vision. Mais recentemente, no ano de 2014, essas TVs foram lançadas no mercado norte-americano e talvez no mundo todo, onde a pessoa quando ele conecta a sua TV inteligente na internet, imediatamente as informações daquela pessoa já são passadas ao servidor da empresa. Toda a programação que a pessoa assiste passa as informações. É feito um cruzamento de dados. Se a partir de uma certa publicidade que passa na televisão, se a pessoa vai à internet, olha aquele produto e se compra o produto. Existe uma vigilância no cidadão. Surgiu notícias de que a própria televisões da marca Samsung também escutava as pessoas. Eu ainda temo que até mesmo a televisão consiga captar a imagem da sua sala. E que dirá eu que tenho uma televisão no quarto, né? Eu tenho que tirar a televisão da tomada. Não sei se será suficiente. O colega que atua comigo na antiga Comissão de Proteção de Dados, ele chega a colocar uma fita adesiva em cima da câmera do celular dele. Também usa, né? Olha aí, eu não sou só eu que sou paranoico. Todo mundo. E nós temos que ficar preocupados. Esse aqui é um outro caso também discutido na Justiça dos Estados Unidos. Eu coloquei uma apresentação não tão grotesca para que não virasse piada. Mas existe um vibrador que é vendido no mercado nos Estados Unidos. Você conhece esse caso? Um vibrador que é vendido nos Estados Unidos, que ele pode ser ativado via Bluetooth. Basta baixar um programinha no celular e é possível até mesmo a milhares de quilômetros que as pessoas fiquem interagindo com esse produto, com esse instrumento. E está à venda no Mercado Livre, tá, gente? Só se alguém estiver interessado. Esse uso que é feito desse vibrador com esse aplicativo, a empresa que fabrica, ela sabe o momento em que o usuário o utiliza, a frequência que ele utiliza, sabe tudo. E ainda a notícia de que até gravado as vozes são. O quanto avaliou a utilização. Ou seja, nós temos aí, seguramente, Tiago, uma invasão profunda da privacidade do usuário. Porque o que eu faço ou deixo de fazer com a minha vida sexual, só a mim me interessa. Eu posso até ser uma pessoa pública, mas esse é um dado que não interessa a ninguém. E esses dados podem ser facilmente vazados. Nada impede, não há nenhum equipamento informático, nenhuma empresa que tenha 100% de segurança contra invasão e vazamento. Exemplo clássico nós temos aí dos colegas da Operação Lava Jato que tiveram suas conversas vazadas para o mundo todo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios criou recentemente a chamada Comissão
de Proteção de Dados, que foi alterado hoje para Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial, chamada SPEC. Essa comissão, ela foi instituída para essa portaria normativa. Nós temos, eu vou apurar aqui a apresentação para encerrar, porque depois nós vamos ter uma apresentação que eu quero assistir muito, né? O estado do Ceará, ele é reconhecido nacionalmente pelo seu bom humor, né? Pelo seu espírito, pelo bom humor dos seus cidadãos, e que é a que mais exporta humoristas para o nosso país e talvez até para o estrangeiro. Eu e o colega Frederico Mainberg fazemos parte dessa comissão. O Frederico está mais à frente nos trabalhos. Aqui nós temos um plano de atuação geral do que a gente tem como norma de atuação, como princípios, como que a gente vai trabalhar em cima disso. Alguns casos notórios que nós atuamos mais recentemente, chamado Netshoes. Netshoes, houve um vazamento geral dos dados dos seus usuários. Quem fez compra na Netshoes teve seus dados vazados. E qual que é o problema nisso? O problema é o seguinte, e que nós vivenciamos lá. Algumas pessoas podem comprar um presente para alguém que seja das suas relações não oficiais. Temos deputados que compraram presentes pelo Netshoes e que foram pilhados e poderiam ser facilmente rastreados. Era só procurar na internet que se acharia as compras de todo mundo. A Netshoes fez um acordo para melhorar a proteção de seus dados e pagou uma multa. Teve o caso da Uber também, que foram vazados os dados. Aqui é um caso interessantíssimo para a gente atuar como promotor de justiça. Vocês aqui têm um privilégio, que vocês também são PROCON, podem expedir cautelares administrativas. Eu cito o caso Tudo Sobre Todos. O que é essa rede? Ela pega os usuários brasileiros e basta você digitar o CPF da pessoa ou o nome que você consegue saber o telefone, endereço residencial, tudo. São dados que não seriam sensíveis, mas que, da forma como foram colocados, acabam adquirindo essa natureza. Mas quem usa um dado, ele tem que dizer de onde veio esses dados. Essa empresa, ou fictícia empresa, não estava situada num servidor de internet localizado no Brasil. Como é que nós atuamos para retirar esse site do ar? Através dos chamados provedores de backbone. Nós conseguimos fazer um bloqueio para que o usuário brasileiro não tivesse acesso. Depois veio uma empresa com o nome de domínio no Brasil e através do registro BR nós conseguimos congelar esse nome de domínio. Então, quando nos deparamos com uma situação aparentemente difícil de ser resolvida para o operador do direito, é só você procurar um pouquinho que tem jeito. Não existe nada impossível. Tem alguns livros interessantes, que depois quem tiver curiosidade, o Ministério Público Federal tem uma obra que ensina como você vai atuar em todos os casos pela internet. Está disponível na terceira Câmara do Ministério Público Federal, para você baixar o livro no formato digital. Eu esqueci de colocar o nome do livro aqui. Os outros casos não vou relatar porque o tempo já está esgotando. O Ministério Público lá do Distrito Federal já está trabalhando na proteção dos dados. Os órgãos públicos têm o dever também de atuar na proteção dos dados. Nós estamos já nos antecipando. Nossa Procuradora-Geral já instituiu uma comissão para isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Foi uma emenda à lei mais recente, com uma medida provisória. Ela cria a pretensão de exclusividade para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sancionar, atuar na questão de proteção de dados. Isso é muito perigoso. É questionável, muito perigoso e vai gerar problemas. Imagina o tamanho do Brasil. Se um cidadão aqui dessa região aqui do Cariri tiver os seus dados violados, talvez uma empresa de menor porte aqui, e o promotor quiser atuar no caso, ou o PROCON, o empresário vai dizer, não, só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que pode atuar. Então nós vamos ter um problema aí à frente, mas ao mesmo tempo
ela cria na própria legislação a possibilidade de uma chamada cooperação técnica. Então nós temos que nos antecipar assim que essa autoridade realmente for instituída e irmos até eles e atuar em conjunto, né, através de cooperação técnica. E já caminhando para o final, porque eu sei que já estão aqui nervosos, a tecnologia moderna é como o Big Brother. O Big Brother é como o Papai Noel. Ele sabe quando você está dormindo, ele sabe quando você está acordado. Estamos sendo vigiados em tudo que nós fazemos na internet. E essa expressão desse cachorrinho do início, que dizia que ninguém sabe na internet que você é um cachorro, eu ouso dizer que hoje em dia todo mundo sabe que você é um cachorro. Sabe até a ração que você come e os canis que você frequenta. Com certeza sabemos. Para encerrar aqui, Thiago, vou contar uma historinha, em menos de um minuto. Fui promotor do júri por muitos anos. Atuei por muitos anos promotor do júri, uns 9 anos mais ou menos, numa escola. E eu acho que é onde eu me realizava como promotor de justiça, porque eu acho que eu nasci para ser promotor de justiça e para atuar no tribunal do júri. Mas hoje eu adoro o que eu faço, ser promotor de justiça do consumidor, onde eu também me realizo. Mas fazia eu uma sessão no tribunal do júri, e eu via que os jurados estavam ali meio cansados e já estavam com a cara de sono, e eu ousei perguntar: os senhores têm algo a perguntar ao promotor de justiça? Isso na minha sustentação. Se os senhores tiverem alguma questão a perguntar ao promotor de justiça, vocês podem levantar a mão e através do juiz, presidente, vocês podem perguntar. E o jurado levantou a mão. Aí eu gelei, né? Mas eu queria saber que hora que o promotor de justiça vai encerrar a sua fala, porque eu estou com fome. Muito obrigado, senhores. Dando continuidade aos trabalhos, primeiro uma tarefa meio inglória, com o meu inglês sofrível, fazer a leitura do seu currículo, João. O João Araújo Monteiro Neto é graduado em Direito, especialista em mestre em Direito pela Universidade de Fortaleza e PhD em Direito pela Universidade de Kent, no Reino Unido. Fellow da Escola de Governança da Internet do Sul do México, da Transnational Law Institute, King's College, no Reino Unido, European Summer School on Internet Governance, da Alemanha, do Nuremberg Oxford Media Policy Summer Institute, do Reino Unido, e do Central European University Advocacy Activism and the Internet Program da Hungria. Foi Visiting Scholar na Nuremberg School of Communication da Universidade da Filadélfia, Estados Unidos, e pesquisador nível 2 do Departamento de Governança e Políticas da Informação da Universidade de Malta. Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará, e membro da Sociedade da Internet, capítulo Brasil. Com a palavra, João Araújo. Bom dia. Muito obrigado pela apresentação, doutor Paulo. Thiago, muito obrigado por me permitir estar aqui. É um prazer muito grande estar de volta ao Cariri. Não tenho raízes caririenses, mas adorei quando você falou sobre o sertão. Tenho origem em outro estado. As minhas raízes são de outro estado, mais sertanejas. Fico muito feliz de ter sido convidado, agradeço o convite por parte da organização. Passei aproximadamente 5, 6 anos sem vir ao Cariri, e só esse ano, depois que voltei para o Brasil, já vim umas 6 vezes, seja nos meus compromissos na especialização na URCA, seja pela possibilidade de estar aqui. Vou pedir desculpa para vocês se eu vou ter que falar andando, que é a mania de professor. A gente não consegue, às vezes, ficar sentado, às vezes perturba o juízo. E eu vou aproveitar para continuar, assim que ele colocar a apresentação, vou ganhando um tempo aqui, para fazer uma ponte muito forte com o que o Dr. Paulo falou sobre a questão da relação de consumo, internet, e hoje essa vertente nova que a gente tem da proteção de dados pessoais. Talvez eu vá passar aqui os 20 minutos que me foram fornecidos, falando especificamente dessa relação, dessa nova fronteira que a gente tem da relação de consumo com os dados, como o dado pessoal como o novo combustível da economia, como alguns autores estrangeiros falam da ideia de que hoje vivemos sobre um capitalismo informacional, um capitalismo de vigilância, onde muitas vezes, na apresentação de uma relação de consumo, a prestação de um serviço ou de um bem, ela é muitas vezes um caráter secundário. O que a gente quer muitas vezes é ter acesso à informação. Então eu vou conversar aqui com vocês sobre alguns casos concretos e algumas situações. A nossa conversa vai ser muito rápida. Vou falar sobre dados pessoais de consumo,
Vou tentar falar um pouco sobre a LGPD e a proteção do consumo, que o Ministério Público do Distrito Federal já faz muito bem por meio da antiga unidade, acho que hoje é a unidade especial, de proteção de dados e inteligência artificial, que é o que me chama mais a atenção. E depois a gente vai ter algumas perguntas e respostas. Para só poder explicar um pouco, não vou falar do currículo como estava colocado ali, vou só falar da minha experiência, para poder explicar um pouco o que eu posso ter um pouco mais de experiência para estar conversando com vocês. Como eu já foi colocado, eu trabalho com Direito e Tecnologia da Informação, seja crimes, seja contratos, seja proteção de dados, desde 2002, como os meus primeiros trabalhos em minha vida profissional, mas eu tive a experiência de poder morar fora do país, fazer meu doutorado e trabalhar. Então, durante o doutorado, eu tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos, onde eu pude participar de alguns debates e de algumas atividades de pesquisa na Universidade da Pensilvânia, lá na Filadélfia, onde a gente discutiu bastante o movimento do Marco Civil da Internet, que internacionalmente foi bastante celebrado e a gente tem um processo de amadurecimento da legislação do país de relativa importância. Depois eu fui trabalhar em Malta, que para quem não sabe é um país, é uma ilha de 450 mil habitantes, mas eu fui trabalhar especificamente com proteção de dados, governança da internet e assessorar o professor Kanatati, que hoje é o relator da Comissão de Direitos Humanos da ONU para o Direito à Privacidade. Então a minha atividade lá era muito parecida com a do Ministério Público enquanto fiscalizador do cenário de direito internacional, se os países, assessorar o professor Kanatati, analisar se as legislações e se as práticas de tratamento de dados pessoais que os países possuíam estavam adequadas às regras que a Organização das Nações Unidas tinha. Do ponto de vista da nossa conversa hoje, até para fazer uma complementação no gancho que já foi apresentado, o que a gente tem é que o comércio eletrônico ele é um dos grandes motores que se avança constantemente na economia brasileira. Mas se a gente olhar os dados mais recentes, se estima que se movimentou 53 bilhões de reais, a gente tem aproximadamente ativos 55 milhões de consumidores, a gente tem um processo de consumo, que aí entra a grande preocupação, altamente influenciado por estratégias de marketing que são consideradas de profiling ou micro-target, que é aquela história de escutar o que é que a gente está fazendo, de ver o que é que a gente está conversando, de ver o que é que a gente está teclando e você faz alguma coisa no Google e automaticamente aparece a publicidade do seu lado. Sobre a televisão, eu tive alguns alunos numa especialização de segurança cibernética e quem usa aquela GatoNet, né, uma caixazinha, no Ceará a gente chama de GatoNet, uma caixazinha que você acopla à internet e permite acessar vários canais das televisões do mundo, IPTV, ele conseguiu acessar a televisão do cara, porque tinha uma falha no Android e ele tirou uma fotografia do cara na sala assistindo televisão. E isso é um ponto importante porque quando a gente fala especificamente, a gente está falando que existe um descuido muito grande com um vetor importante que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a relação de consumo, que já tem no código, que é a ideia da segurança, mas com relação à informação. A necessidade de tratar o dado pessoal, não só com a base legal que a lei exige, com o consentimento, para cumprir uma obrigação legal, mas principalmente tratar esse dado de forma segura. E a gente vê isso de forma muito concreta em situações, e a importância de prestar atenção em como esses dados são utilizados, os dados pessoais, nas relações de consumo, se a gente olhar para um caso muito antigo, pegando a lógica dos 5 anos, que é o caso de uma varejista americana que somente coletando dados do perfil de compra online e offline, ela conseguia saber quando a mulher estava grávida, com um grau de precisão significativo. Mas ainda ela tinha um perfil, ela sabia quando aquele sujeito, aquela mulher, estava entre 0 e 3 meses, 3 meses, 6 meses, 6 meses a 9 meses da gravidez, porque o perfil de compra muda significativamente. Quem já foi mãe sabe que isso acontece. A gente, do outro lado, por exemplo, sabe que o nosso perfil de compra muda significativamente quando a gente muda de relacionamento. Se você está só naquela fase vida louca, você só vai para bar, você só gasta em determinados locais, você passa a ter um relacionamento mais estável, as suas informações financeiras mudam. Então eu consigo acompanhar esse perfil. Se a gente avançar um pouco mais, e aí o Ministério Público e as associações de proteção consumeristas tiveram um papel muito importante, num caso recente aqui no Brasil, que foi o caso lá da leitura facial de uma empresa que administrava uma linha de metrô, o espaço de uma linha de metrô lá em São Paulo, que ela usava tecnologia de vigilância, de reconhecimento facial e análise de comportamento para saber se você reagia positivamente ou não à publicidade que era apontada. Então eu tinha publicidade lá, quando você passava, você reagia, Netshoes, gostei, não gostei.
e ele armazenava essa informação para construir o seu perfil. E a partir daí poder utilizar isso em outras atividades de micro-target, de micro-profile. Se a gente avança um pouco mais, para mostrar como as coisas são mais comuns, semana passada, ou retrasada, não me lembro direito, no final do mês de outubro, o site da Arquidiocese de Fortaleza foi hackeado. A gente não está falando de consumo, mas a gente está falando de dado pessoal. Já parou para imaginar, doutor, quantos dados a Arquidiocese de Fortaleza deve ter? Ou aqui em Juazeiro, ou no Crato? Quem casou, quem se batizou, se paga dízimo, se não paga, quanto paga, qual é o formato de pagamento, quem foi padrinho, quem não foi. E isso mostra um vetor, mais uma vez, da necessidade de se ter segurança, não só a base legal válida, mas segurança também. Se a gente avançar, a companhia Docus, eu não vou falar, a notícia, inclusive, que eu estava olhando ontem no aeroporto, ainda está sofrendo com um ataque de ransomware, os dados foram sequestrados, a operação do porto está andando quase toda manual, ele está no processo de investigação, mas o que chamou a atenção foi essa daqui, que é mais recente, que é o vazamento que foi identificado de dados, especificamente de uma grande operadora de telefonia, que hoje já está sendo investigada do ponto de vista consumerista. E estima-se que a multa possa chegar próximo, pelo menos até onde eu li, dos 10 a 20 milhões de reais. Não sei qual é o limite direito, não tive tempo de olhar. Mas a gente está vendo que os órgãos consumeristas estão começando a entender, e principalmente os órgãos de controle e fiscalização, a necessidade de olhar para como essas informações estão trafegando. Se a gente fizer uma estimativa e pegar algumas informações mais concretas, no último ano a gente teve mais de 3 bilhões de vazamentos de dados pessoais. Isso é interessante porque a maior parte dos alvos, pelo menos nos Estados Unidos, e a gente replica muito isso no Brasil, são relacionados a negócios, empresas, prestadores de serviço, sabe? Ou comércio de bens. Uma coisa que me preocupa muito, e eu já vi algumas ações do Ministério Público do Distrito Federal, é com relação aos dados sensíveis e à saúde, que é um ativo informacional muito importante, está crescendo demais a necessidade das pessoas. 15, sim senhora. Isso é interessante, prestar atenção no que está acontecendo, porque esse dado aqui, e isso eu gosto muito de mostrar, é extremamente interessante, é uma ferramenta de monitoramento de ataques. Quantos ataques de segurança da informação estão acontecendo no mundo ou por país? Tem vários. Essa daqui é de uma ferramenta específica que é a Kaspersky. E ela dá em tempo real. O que é que ela monitora? Porque tem algumas coisas que ela não consegue monitorar. E normalmente o Brasil ele fica entre o 3º e o 8º lugar no mundo que mais é atacado. Toda semana lá em Fortaleza a gente tem, no desempenho da atividade acadêmica ou profissional, notícia de que alguma empresa, algum contador, alguma empresa grande, algum prestador de serviço grande foi alvo de algum incidente de segurança. E muitas vezes o principal ativo que se quer é justamente o acesso aos dados cadastrais dos clientes, ou saber as movimentações financeiras, saber qual é o perfil de compra e levar isso para outro cenário de exploração. Então a gente começa a se perguntar, por que é que eu me preocupo com os dados pessoais na relação de consumo? Porque é uma coisa que eu acredito que tem uma tendência natural a se aproximar, não vai ser algo muito apartado, como alguns autores aqui no Brasil sustentam que deve existir essa exclusiva atuação ou esse tratamento diferenciado. Porque se a gente olhar para coisas simples do dia a dia da gente, e aqui é pessoal, estou abrindo a minha vida para vocês, se alguém sabe um pouco mais de tecnologia, ou sabe pelo menos usar um pouco mais do seu computador, vai lá na parte do seu navegador e olha, na parte de configurações de privacidade, você vai gerenciar os seus cookies, que não são aqueles biscoitinhos. Uma vez eu coloquei na prova e ela não respondeu isso. Que são cookies e o impacto dos cookies para a privacidade. Ele respondeu que eram os biscoitos que eram vendidos no mini calzone. Como eu já tinha passado por uma experiência anterior um pouco traumática, eu dei metade da pontuação para ele. Porque quem pergunta errado, aceita a resposta errada. Porque na época que eu era acadêmico, aluno, o professor perguntou, diga o que você sabe sobre títulos de crédito. O aluno respondeu, não sei nada. Recebeu 0, foi para a assessoria pedagógica. Assessoria pedagógica, você tem que dar a pontuação. Ele respondeu o que você perguntou. E respondeu. Do ponto de vista operacional, respondeu. Só que aí eu dei meia pontuação porque os cookies também vendem no Subway. E aí foi a minha forma de... Mas aqui a gente está falando de um pequeno código que vai coletar várias informações que, de acordo com a GDPR, que é a legislação brasileira, e a interpretação que a gente tem do Marco Civil, como identificadores ou testemunhos de conexão, eles são considerados alguns dados pessoais.
Se você olhar aí, você sabe qual é o tipo de esporte que eu gosto de olhar, você sabe qual é o meu banco, você sabe qual é o tipo de jornal que eu gosto de utilizar ou de ler, onde é que eu pego a informação. Você consegue ver uma série de informações que, inclusive, eu estava olhando passagem pela United para viajar para algum outro lugar. Se a gente avança um pouco mais, e aqui me desculpe, porque aqui é um processo de alfabetização que eu ainda estou passando. Se você olha para a linguagem por trás da página do Google, não dá para ver que a grande maioria não tem noção de como é que se estrutura uma página em HTML. Mas a gente está falando aqui que só aqui na página do Google, só naquela barrazinha, existem 7 cookies. 7 processos diferentes de coleta de informação. Por isso que quando você bota vestido de noiva no Google, automaticamente no seu Facebook, no seu Instagram, o que diabo você estiver utilizando, vai aparecer alguma informação, porque ele está coletando, e o cenário é que acontece, pelo menos, constantemente, são de micro leilões dessa peça de informação. Se a gente avançar um pouco mais, aí você começa a ver o chamado não li e concordo. A gente está falando de uma relação que tem característica de consumo. A gente não lê, por exemplo, que o Instagram ele vai coletar uma série de informações de natureza pessoal, com quem você se conecta, quantas vezes você abre o Instagram, para quem você manda foto, quem você marca, quem você não marca. Para que ele quer isso? Para que ele utiliza essas informações? Ele utiliza porque ele quer, mais uma vez, construir um perfil seu e explorar muitas vezes isso economicamente. E aí, para fazer um paralelo muito forte com o Código de Defesa do Consumidor, o que se percebe hoje é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai se transformar num paradigma de conformidade. Quando a gente fala de paradigma de conformidade, é porque ela vai mudar um pouco a forma como a gente trata e organiza esses dados, seja do ponto de vista empresarial, seja do ponto de vista institucional. E ela se fala de um paradigma como o Código, que a gente acreditava, quem é mais antigo, sabe que quando o Código surgiu em 90, se discutia muito se a gente ia realmente virar consumidor ou não, se o Código ia pegar, que é a mesma discussão que a gente tem hoje, com a Lei Geral, se o Código ia funcionar, e hoje a gente tem um sistema extremamente capilarizado, institucionalizado e funcional. O que a gente vê é que a lei ela vai exigir uma série de controles que podem ser cobrados do ponto de vista da relação de consumo, que quem trata dado pessoal, quem usa, quem coleta, quem armazena, quem envia, vai ter que cumprir. Seja de mapear, ou seja, saber o que é que ele está coletando, para que ele está coletando e como é que ele vai usar. Seja, por exemplo, por meio da necessidade de comprovar que ele está fazendo isso de forma adequada à lei, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas. E se ele não fizer isso, eu vou adiantar um pouco, ele vai ser responsabilizado. A lei estabelece uma série de mecanismos. Além desses mecanismos de responsabilização, a gente tem uma série de conceitos, a gente vai ter uma série de regras de tratamento e vai ter um sistema de governança de proteção de dados pessoais, que é onde entra a discussão de onde se posiciona a ANPD e o sistema de proteção consumerista, ou os outros microsistemas regulatórios, como a ANS, quando a gente fala de saúde suplementar, ou quando a gente fala do sistema financeiro. Então existe aí uma necessidade de ajuste em todos esses sistemas. Mas só para ficar mais claro, quando eu estou falando de dado pessoal, e ninguém parou para perguntar, né? O que é dado pessoal? Alguém sabe o que é? O Dr. Paulo já mencionou aqui. Não, mas já mencionou. Mas se a gente parar para pensar, a concepção que a nossa lei tem de dado pessoal é qualquer informação que pode ser vinculada a uma pessoa identificada ou identificável. Então, do ponto de vista direto, a gente falar sobre nome, sobrenome, endereço de e-mail pessoal, joãoneto@unifor, não é o Fale Conosco. Falar de identificadores únicos, como, por exemplo, o seu número de identificação no DODS. Falar de endereço de IP. Falar de telefone, testemunho de conexão, de uma pessoa individualizada. Ou individualizável e identificável. Se falar que é o João, eu não consigo individualizar. Agora, se falar que é o João, que é professor da Unifor, que mora no Parque Del Sol e que joga algum tipo de esporte, eu já consigo individualizar. E para esse caso, na perspectiva contextual, as regras exigidas pela lei geral, elas vão ter que ser cumpridas. O mais perigoso de todos é quando a gente fala do chamado dado sensível, que aí a lei ela taxativamente enumera. Ela fala o que é considerado sensível. E dado sensível, de uma forma geral, é aquele que, quando tratado de forma inadequada, ele pode trazer um prejuízo significativo para aquela pessoa. Ou ela pode ser discriminada, ela pode perder uma oportunidade. E a gente está falando muitas vezes do perfil de compra. A gente pode estar falando, porque o perfil de compra
do que você compra, quando você compra, com a finalidade, a frequência que você compra, é enquadrado no que a legislação europeia, e muito provavelmente vai ser interpretado aqui no Brasil da mesma forma, se fala de um dado comportamental. E um dado comportamental é o que a gente chama de biométrico, que é um tipo de dado sensível. E o que é engraçado, não sei se vocês façam a mesma coisa que eu, me desculpe a grosseria, mas a gente tem uma verdadeira fuleiragização da biometria. Todo canto que a gente vai hoje é biométrico, e a gente não tem educação para usar a biometria. Porque o mesmo dedo, por exemplo, que você usa no banco, é o mesmo que você usa no seu celular, é o mesmo que você entra para poder se cadastrar num prédio. Lá na escola dos meus filhos eu uso esse dedo, a mulher pensa que eu sou um terrorista, porque eu uso o dedinho diferente. E isso é muito interessante porque quando a gente fala de dado sensível, a lei ela vai exigir uma série de cuidados muito mais especiais do que tratar o dado convencional. E essas vulnerabilidades a gente tem visto hoje, eu participo de alguns processos de adequação à lei, principalmente assessorando empresas de tecnologia que dão apoio a atividades de saúde, é que a preocupação é muito grande porque o nível de fragilidade que a gente tem hoje, de como esses dados são manuseados, é muito grande. Quem já foi no médico sabe do que eu estou falando. Às vezes os dados eles trafegam de forma muito livre, são armazenados sem nenhum cuidado. E veja que como ir no médico é uma informação sensível. Pode dizer muito sobre a sua pessoa. Se alguém tem um registro que você frequentou um oncologista, ela já faz muita inferência, isso pode ser um dado extremamente complicado para o desenrolar da sua vida profissional. Vou dar só um exemplo concreto de como isso atrapalha a vida da gente. Para poder caminhar, para terminar, para poder não tomar muito tempo do show que vai ter. Eu estou atrapalhando o show, com uma perspectiva de culpa muito grande, principalmente numa sexta-feira que eu aprendi há muito tempo com um professor da escola que se rotula como dia de bares lotados e de homens vazios, o Dia Internacional da celebração do vazio do homem. Mas quando eu voltei aqui para o Brasil, no meio do ano passado, com um negócio que eu considero muito interessante, que é o milagre da multiplicação dos boletos. Você chega, é boleto de um lado, é boleto do outro, sai para aqui, vai para lá, e com o trânsito de Fortaleza muito complexo, eu comecei a ter, pega menino de um canto, pega menino do outro, eu comecei a ter série de problemas de pressão, picos, normais. Fui no médico, fui clinicado, já teve o primeiro problema. Quando eu fui marcar o retorno, a moça da recepção, ela tinha acesso a toda a minha anamnese médica. Ela sabia o que é que o médico tinha me perguntado, ela sabia quais os exames que ele tinha me passado, e ela sabia qual era o remédio que ele tinha me passado. Isso está errado. Portugal teve um hospital multado em 400 mil euros por conta dessa falta de escalonamento na garantia da confidencialidade da informação. Só precisa ter acesso à informação quem precisa utilizar. Mas não terminou por aí. Eu fui para a farmácia comprar um remédio. Não sei se lá no Distrito Federal é assim, mas aqui você chega na farmácia e diz: quanto custa o remédio? R$80. Totalmente. Mas se você fizer o cadastro, alguém já fez o cadastro? Você ganha um desconto. R$66. Não quero, pense rapidamente. Se o meu empregador souber que eu sou possivelmente hipertenso, isso aqui, não posso ser promovido, todo aquele surto psicótico. Porque você lê, como eu leio muito literatura de fora, você vê que nos Estados Unidos isso já é utilizado para saber se o cara vai ser promovido ou não. Por que eu vou treinar o João se ele pode morrer mais cedo? Ou se ele pode ficar incapaz? Por que eu vou promover? Aí a minha esposa, como boa cearense, não, pois eu quero, isso pode ser o CPF. Ela colocou. Na outra semana ela recebeu um e-mail do plano de saúde. Olha, você como possível hipertensa. Vem para a medicina preventiva. Ela ficou tão chateada com recebendo essas comunicações que ela faça o cadastro de você para comprar o remédio. Eu fui. E fiz. Eu mostro aqui no meu celular as mensagens. Como eu não uso constantemente, mania de quem não acredita em remédio, eu comecei a receber mensagens. Olha, o remédio tal não foi retirado de circulação da Anvisa. Estamos notando um intervalo maior entre o período que você deveria comprar as caixas novamente. E o pior é que não acertaram, porque terminou justamente quando fui procurar um remédio hoje de manhã para tomar, não tinha acabado. Então esse tipo de invasividade e esse tipo de microtargeting, e de invasão à ideia de privacidade, que a legislação vem tentar agregar forças ao Código de Defesa do Consumidor para proteger aquele que está numa situação de hipossuficiência. E ela traz muitas coisas interessantes, como por exemplo a inversão do ônus da prova com relação ao consentimento. Quando você passar a utilizar uma plataforma eletrônica, a partir do ano que vem, quem tem que provar que você consentiu para os seus dados serem utilizados é quem tomou o consentimento. Não é você que tem que provar que consentiu. O consentimento ele tem que ser claro, específico. Nada que o código já não tenha dito.
a finalidades específicas e detalhadas. Eu tive que fazer uma política de privacidade de um bebedor inteligente. Conectava a internet para medir quanto você tomava de água, quanto tempo, qual era a frequência, que hora funcionava, qual era o melhor momento para poder pedir um novo garrafão. Eu tive que listar, com muito cuidado com os desenvolvedores, qual era a informação que ele estava coletando, qual era a finalidade de colocar isso em termos de consentimento, numa linguagem que não seja jurídica. E alguém já leu algum termo de consentimento? Não, né? É o famoso não li e concordo. Mas quem lê vai ver que hoje, principalmente de aplicações europeias, a linguagem ela é muito mais, digamos, amigável. Ela evita o termo juridiquês, ela se torna mais compreensível. Mas é só andar um pouquinho para a gente caminhar. Quando a gente fala da lei, ela exige uma série de obrigações. E isso a gente está começando a ver na prática, com algumas intervenções do próprio Ministério Público, inclusive do Ministério Público do Distrito Federal. É porque talvez seja um dos pioneiros. Eu tive uma reunião na Procuradoria de Justiça aqui, quando eu mostrei, algumas pessoas ficaram bastante interessadas. Não estavam preocupados nem em se adaptar à lei, estavam preocupados em como é que... Então, o que... Com certeza, muito obrigado. O que a gente vê é que ela vai exigir, por exemplo, que toda operação de tratamento ela seja mapeada. Tem empresa hoje que não sabe nem qual é o dado pessoal que ela tem. Ela tem informação armazenada que ela não é nem mais utilizada. Ela vai exigir um conjunto de atividades de gerenciamento de risco. Veja, uma lei brasileira falando de gerenciamento de risco. Quem é que já estudou sobre gerenciamento de risco aqui? Ninguém, né? É uma tendência muito forte, principalmente depois da adoção das leis de compliance, principalmente a lei de combate à corrupção. Mas ela fala de mecanismos como, por exemplo, se eu trato muito dado sensível, eu tenho que ter um relatório de impacto à proteção à privacidade. Dizer quais são as medidas que eu tomo para poder diminuir o prejuízo que aquela pessoa pode ter pelo tratamento inadequado do dado. Ela fala de ter notificações. Ela fala do encarregado de proteção de dados. Toda empresa que trata dado pessoal ou instituição vai ter que ter alguém que seja responsável por fazer esse contato com a autoridade nacional, com o titular e prestar orientação sobre como os dados têm que ser tratados. E quando a gente fala de notificação, é uma coisa muito importante porque a lei ela vai exigir que caso a gente tenha um vazamento de dados, que normalmente o Ministério Público ou a polícia tem que ir atrás para descobrir o que aconteceu, a empresa ou a instituição que trata, ela vai ser obrigada a comunicar. Dizer qual foi o tipo de dado que vazou, qual é o tipo de prejuízo que pode causar, quais são as medidas que foram adotadas para minimizar isso daí. E isso tudo caminha para um cenário de fortalecer um conjunto de direitos que é estabelecido, que são estabelecidos no artigo 18, de que a gente, enquanto titular do dado, enquanto muitas vezes consumidor numa relação de prestação de serviço informacional, vai ter direito. Ter direito a saber quem é que tem a minha informação, qual é a informação que ele tem sobre a minha pessoa, se ela está atualizada ou não, pedir para corrigir, se ela foi compartilhada com alguém, se eu quiser, eu posso fazer a portabilidade, levar essa informação para outra aplicação. Isso é muito comum hoje em dia com quem gosta de ser saudável e quer correr. Aí baixa um aplicativo de corrida, sua vida é toda monitorada, aí você deixa de ser saudável, quer engordar, aí apaga o aplicativo. Aí você resolve virar saudável de novo, baixa o aplicativo de novo, sua vida ressuscita. Já prestou atenção? Tudo que tinha lá que foi apagado, que deveria ter sido apagado, ressuscita. O que algumas empresas lá fora estão começando a fazer é que elas dizem, olha, nós estamos terminando nossa relação negocial. Recebi um e-mail desse recentemente. Você tem 30 dias para fazer o download das suas informações pessoais, senão elas vão ser eliminadas. Caso você queira se relacionar com a gente novamente, você faz o upload. Ou caso você queira levar para outro provedor, você faz o upload também. Porque uma coisa que a gente não conhece muito, mas é que essas informações normalmente elas têm que ser interoperáveis, elas têm que poder transitar de aplicação para aplicação. E o mais complicado de todos, se o dado tiver sem base legal, se eu não tenho consentimento, se a relação já acabou, e mesmo assim ele está lá, a pessoa vai poder ter o direito de pedir a anonimização, o bloqueio ou a eliminação. É claro que isso não é um exercício suicida. Eu não posso, como funcionário do Grupo Edson Queiroz, da Universidade de Fortaleza, da Fundação, pedir para que os meus dados, quando eu me desligar, porventura eu me desligar, ou me aposentar, que os meus dados do FGTS sejam todos eliminados. Porque aí eu tenho uma obrigação legal de armazenar essa informação. A lei exige que esse dado de natureza pessoal fique guardado. Mesma coisa, eu não posso pedir que os dados que me foram exigidos quando eu fui contratado e tive que fornecer todas as informações do e-social, está sendo diminuído,
mas eu tive que dar os CPFs dos meus filhos, se ele estava estudando, se ele estava vacinado, uma série de informações de natureza muito capilarizada, eles não vão poder ser apagados porque eu cumpro a obrigação. Mas só para a gente terminar, vou dar os exemplos que eu gostaria de falar, até para poder parabenizar a atuação, digamos assim, uma palavra muito forte, evangelizadora que o Ministério Público do Distrito Federal está tendo. Do ponto de vista de dizer para a sociedade que os direitos relacionados à proteção de dados pessoais e à relação de consumo, eles já são aplicáveis mesmo que a lei ainda não esteja em vigor, porque a gente tem um código que pouca gente se atenta, mas desde 90 já fala da proteção de dados, principalmente lá no artigo 43, quando ele fala da proteção de dados do consumidor, dos bancos de dados consumeristas. E aí a gente vai falar da ação específica do Ministério Público com relação à Netshoes, que me chamou e me causou estranheza. Eu conheci alguns dos advogados que participaram assessorando a Netshoes. Foi o valor, porque se você pegar 500 mil, né, foi pouco, muito pouco. Convenhamos, se você pegar 2 milhões e 500 mil, eu custo 25 centavos. Eu que eu digo, meu CPF, meu e-mail, meu histórico de compra, que aí o cara vai saber o que é que eu gosto, que tipo de esporte que eu gosto, o que é que eu faço, o que é que eu não faço. E isso com ferramentas simples de inteligência artificial você consegue fazer diferenças absurdas. Ou, o termo de ajustamento de conduta, aconselho até a visitar a página na internet do Ministério Público, muito interessante. Ou o caso do Banco Inter, que foi reincidente, e aí veja que a gente já tem um processo de amadurecimento, porque o valor que levou em consideração a gravidade dos dados já se tornou um pouco mais elevado, seja por meio de outras ações de natureza, ações civis públicas, discutindo a necessidade de proteger o consumidor na esfera específica dos dados pessoais. Isso é interessante porque a lei ela vai criar um sistema de responsabilização civil. Ela fala que o controlador e o operador que tratar o dado pessoal de forma inadequada, e aí só um parênteses, quando fala de tratar o dado pessoal de forma inadequada, indica que ele está, por exemplo, faltando com consentimento, ou ele não tem uma base legal válida para poder tratar o dado, ou ele está tratando de forma insegura, ele não garante nada com relação à segurança da informação, nem confidencialidade, nem integridade, nem disponibilidade, o dado está lá para qualquer pessoa acessar, ou facilmente vulnerabilizado, ele vai ser responsabilizado, controlador e operador. Quem escolhe estrategicamente o operador é aquele que faz, que realiza a operação com os dados pessoais, de forma solidária do ponto de vista da lei. O que a gente não sabe ainda, aí eu me filio à crítica, é como é que isso vai ser interpretado pelo judiciário. Será que o fato de alguém ter minha vida todinha sem a minha autorização vai ser um mero aborrecimento? E isso não me leva a ser indenizado? Ou só vou ser indenizado quando houver um vazamento grande que me gera um prejuízo, que me corte na pele? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. E 2, ela cria uma autoridade nacional que tem uma capacidade de fiscalização, que tensiona-se que seja exclusivo, mas eu acredito que não vai acontecer. Onde ela vai poder estabelecer uma série de punições, inclusive punições do ponto de vista de multa administrativa, que pode chegar até um valor de 50 milhões. A gente pode pensar, 50 milhões para o Google não é nada, mas é por ato. Então, se ele pratica uma série coordenada de atos, que é o que normalmente ele faz, ele vai poder chegar a valores um pouco mais altos. Quais são, para a gente terminar, as grandes mensagens que a gente tem hoje, pelo menos com a perspectiva da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ou pelo menos com esse espírito que vem se irradiando da lei, porque a lei foi utilizada pela AGU, numa das suas bases legais, por exemplo, mesmo que não esteja válida, para interpor uma ação pedindo para as empresas de telefonia, sobre a base legal de proteção à vida e à tutela da saúde, os dados cadastrais e a localização das pessoas que estavam na região do acidente de Brumadinho. Não teve um acidente? O pessoal estava lá, a AGU correu para pedir os dados cadastrais. Quem é que estava na área do acidente? As antenas que retransmitiam. Quem é que estava lá? Qual foi a localização para tentar ajudar? Demorou um pouco para ter a resposta, mas a lei efetivamente foi utilizada como uma ferramenta de aplicação. A gente tem uma ideia do fortalecimento da autonomia do consumidor, principalmente quando se fala do que Stefano Rodotà fala da autonomia, da autodeterminação informacional. Eu vou ter um controle maior sobre com quem eu compartilho ou não essas informações. A gente tem um desafio muito grande sobre como compreender esses microsistemas regulatórios, e aí a gente vou citar só 2, saúde suplementar, o que é que a ANS vai dizer, o que é que a ANS já está dizendo,
A gente tem o desafio, por exemplo, de um buraco negro que a lei tem, que não protege o dado pessoal quando ele está sendo utilizado para fins de investigação criminal, segurança do Estado, defesa nacional, que a gente não tem ainda uma regra com limites. Isso foi um ponto muito criticado na legislação brasileira fora do país. E, por exemplo, lá na Europa, um dos projetos que eu trabalhei foi justamente na construção de um arcabouço legal para fazer a fiscalização de como esses dados estão sendo utilizados, e aí é uma função inerente do Ministério Público. Por exemplo, entender como a polícia está utilizando essas aplicações novas para tratar dados pessoais, Big Data, aplicativo que faz reconhecimento facial para a intervenção de law enforcement. Quando a gente tem, por exemplo, do ponto de vista contrário, cidades e outros países banindo essa aplicação porque às vezes ela não é 100% segura, principalmente quando a gente fala de rosto de afrodescendente ou miscigenado, ou seja, praticamente o Ceará todinho, porque a gente é muito misturado, digamos, uma raça não, mas um conjunto muito diferenciado. E a gente tem ainda a necessidade de ter uma articulação entre os órgãos de fiscalização. Eu acho que é a principal mensagem. E antes que ela me dê uma voadora, eu agradeço. Muito obrigado. Que bom encerrar esse nosso último painel antes do encerramento, visando já o futuro com essas relações da internet. Agradecer aos palestrantes, agradecer mais uma vez, reiterar o agradecimento à associação por nos proporcionar aqui no Cariri, aqui nesse nosso sertão, esse momento dos colegas ativos, dos nossos colegas aposentados, e vislumbrando essa atividade para o futuro. Vocês viram, principalmente essa mensagem final de agradecimento à CMP e aos estudantes aqui presentes, vocês viram que a gente discutiu de vários temas. Então, saber que nós, como promotores, desde a ação que revitaliza uma fonte lá na Chapada e vai fazer com que o soldadinho do Araripe volte a bebericar da água, até o desmantelamento da maior quadrilha do Colarinho Branco, é uma atuação que nos orgulha enquanto profissionais. Então, sintam-se, vislumbrem essa necessidade de se apaixonar pelo MP. Com todo respeito às demais carreiras, eu nunca fiz concurso, por exemplo, a magistratura, nosso colega Hildon aqui presente, um excelente magistrado, sempre quis ser promotor e sou feliz sendo promotor. Ao sairmos daqui, olhemos para o alto à direita e, independentemente da nossa crença, saber que lá do alto ele está vivo, ele não está morto, e que o Padre nos abençoe sempre. Muito obrigado. E para entregar os certificados dos nossos ilustres palestrantes, convido a excelentíssima senhora doutora, promotora de justiça, Maiara Muniz. Juntamente com o doutor Aureliano, vamos registrar esse momento. Lembrando que